Olá, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso estudo de Mateus. Espero que você tenha crescido até esse momento, aprendido, né? Hoje já estudamos muitas coisas, aprendemos muito a respeito do livro de Mateus. E hoje nós vamos falar a respeito do capítulo 10, capítulo 11 em nossa aula. E o capítulo 10, e assim, como eu sempre gosto de frisar e repetir nas minhas aulas, sempre é bom você pausar esse vídeo, fazer a leitura dos capítulos para você ter um maior entendimento a respeito da aula que nós vamos ministrar nesse momento, ok? O capítulo 10, ele marca o chamado dos discípulos e, sobretudo, a primeira grande missão dos discípulos de Jesus, ou apóstolos de Jesus. E aí no capítulo inicial, no início do capítulo 10, nós vamos ver a lista dos discípulos de Jesus, e a gente vai ver uma ordenação sempre no livro de Mateus, falando aos pares, né? E vamos ver, por exemplo, Pedro e André, que eram irmãos, Tiago e João, também irmãos, e aí segue a lista de Mateus, Felipe, Barnabé, Tomé e Mateus. Ele faz questão também de Mateus falar que Mateus era publicano, né? Assim como ele faz questão de falar que Judas era o traidor, e Simão o Zelote era Simão o Zelote, né? Então a gente vai ver um pouco mais para frente o que significa isso, ele ser zelote, e um pouco a respeito de cada um desses discípulos de Jesus. É fato que a gente não vai ter na narrativa bíblica falando sobre as funções e as profissões que cada um deles exerciam antes desse chamado, antes de iniciar esse ministério ao lado de Jesus. Mas nós vamos ver em alguns textos, em algumas passagens bíblicas, que muitos deles tinham alguma função. E provavelmente é fato, por ser homens adultos, saudáveis, todos exerciam algum tipo de função. Então os 4 irmãos, né? Ou seja, Pedro e André, e Tiago e João, lá no livro de Marcos, capítulo 1, vai mostrar a profissão deles, né? Ambos, né, todos os 4, eles eram pescadores. Então Jesus, quando faz o convite a Pedro e André, eles estavam jogando redes, assim como também Tiago e João. Agora, algo interessante sobre Tiago e João, que provavelmente eram discípulos, eram pessoas que tinham uma condição melhor de vida. Porque o texto dá a entender que o pai deles, Zebedeu, ele era dono de uma frota de barcos, eles tinham funcionários trabalhando para ele. Então mostra que provavelmente Tiago e João eram alguém que tinham um pouco mais condição do que os demais discípulos, apenas pescadores. E o texto de Marcos 2,14 vai mostrar a profissão de Mateus como publicano, cobrador de impostos, e aí o texto vai fazer questão de mostrar isso, até para mostrar como o evangelho ou o poder misericordioso de Jesus, porque os publicanos eram pessoas odiadas, pessoas rejeitadas pelo povo judeu, porque eles cobravam os impostos, né? Então não eram pessoas benquistas e bem recebidas pelos judeus. E Jesus escolhe um dessas pessoas para serem o seu apóstolo, seu discípulo. E no meio também desse grupo havia um revolucionário, Simão o Zelota. Sabemos que existia um grupo religioso entre os judeus chamado de Zelotes, que era um grupo que lutava por meio da força para uma liberdade do povo judeu ao poderio, ao domínio do Império Romano.
O Império Romano subjugava os judeus e esse grupo lutava por essa liberdade e Simão fazia parte, assim, desses grupos. Mas o fato é que logo após esse chamado de Jesus aos discípulos, ambos deixam as suas funções de pescadores, de coletor de impostos, de revolucionários, para se tornarem pescadores de homem em tempo integral. Essa passa a ser a grande função dos discípulos, de usados por Deus para fazer com que pessoas possam conhecer a verdade de Deus, conhecer a respeito de Jesus Cristo. E esse texto marca, como já falei no início, o chamado dos discípulos para o ministério. E algo interessante, e eu fiz questão de colocar aqui de forma mais didática, que todos os discípulos na lista de Mateus, eles são apresentados aos pares. Se você fazer a leitura da sua Bíblia, você vai observar que sempre Mateus vai falar o nome deles aos pares. E sabemos também que Jesus costumava fazer com que seus discípulos, ao irem evangelizar, fossem sempre de casa em casa aos pares. Então, provavelmente, essa lista de Mateus significa as duplas a qual eles eram formadas no momento da evangelização. Então, Pedro provavelmente ia evangelizar com seu irmão André, assim como Tiago e João, e assim sucessivamente. E existem muitas coisas interessantes a respeito dos discípulos. Por exemplo, Salomé, que era a mãe de Tiago e João, estudos mostram que provavelmente ela fosse irmã de Maria, mãe de Jesus. Logo, Tiago e João provavelmente fossem primos de Jesus. Assim como João Batista era um meio primo de Jesus, primo de segundo grau de Jesus, Tiago e João, apesar que a Bíblia não vai tratar sobre esse assunto, mas quando se mostra e se estuda a respeito das famílias nesse período, mostra-se que provavelmente Maria, mãe de Jesus, fosse irmã de Salomé. Então mostra esse grau parentesco entre elas. Outra coisa interessante a respeito dessa lista é que existem muitas cópias, muitas versões desse texto em outras línguas, em outras versões, em outros textos, Por exemplo, Mateus, Marcos e Lucas narram essa lista. E é interessante que em algumas delas pode haver uma alteração. Bartolomeu, que está aqui, pode vir na frente de Felipe e vice-versa. Mas em todas as listas sempre mostram algo importante. Pedro sempre vai encabeçar a lista dos discípulos, assim como Judas sempre vai ser o último na lista dos discípulos. Isso mostra que Pedro, de alguma forma, ele tinha uma certa liderança entre os discípulos. Provavelmente não, com certeza, Pedro foi o primeiro discípulo a ser chamado por Jesus. E com isso ele tinha uma certa liderança perante os outros discípulos. E Judas, provavelmente ele vai sempre ser colocado como o último da lista pela sua característica de traidor, E tanto que todos os textos chamam Judas de o traidor. Agora, por Pedro encabeçar a lista dos discípulos, isso não é uma prerrogativa para considerá-lo como o primeiro papa, como uma sucessão de pessoas que estarão à frente ou liderando a igreja, porque entendemos que o cabeça da igreja, o líder da igreja é Jesus Cristo, não Pedro. E existe hoje uma grande pergunta que nós podemos fazer quando pensamos a respeito de apóstolo será que ainda existe hoje apóstolos? Será que podemos
chamar hoje pessoas que seguem a Jesus, pessoas que receberam o chamado de Jesus de apóstolos, a gente vai ver que na prática cristã, na prática, sobretudo aqui no nosso país e em outros países também, muitas pessoas se denominando apóstolo. Mas será que isso pode ser feito? Será que eu posso me denominar apóstolo? Então existia duas prerrogativas básicas para um indivíduo se denominar apóstolo. Uma delas era um chamado especial por parte de Jesus. Então, todos os apóstolos de Jesus foram chamados, foram convocados pelo próprio Cristo para esse chamado específico. E outro grande questionamento, outra grande importância nesse chamado, que é algo que nós podemos excluir as pessoas a qual hoje se denominam apóstolos, é que todos esses apóstolos que eram chamados por Jesus, que tinham esse chamado especial, todos eles tiveram ou foram testemunhas de Jesus Cristo ressurreto. Então, todos foram testemunhas oculares de Jesus Cristo ressurreto. Então, esses eram, entre outros, os grandes prerrogativas para ser um apóstolo. Então, é por isso que hoje nós não podemos as pessoas não podem se autodenominarem apóstolos. E a partir do verso 5 do texto do capítulo 10, nós vamos observar a primeira grande missão dos discípulos. Versos 5 a 6 diz o seguinte: Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Podemos ver aqui uma certa restrição com relação à missão dos discípulos. Uma restrição que podemos chamar de uma restrição momentânea. Quando analisamos esse texto não representa aquilo que foi o ministério de Jesus, né? Jesus não veio apenas para os judeus. O foco do ministério de Jesus não foi apenas os judeus, mas para esse momento, para essa primeira missão dos discípulos, esse foi o grande objetivo, esse foi o grande foco dessa primeira missão, dessa primeira evangelização dos discípulos, as ovelhas perdidas de Israel. Aqueles da qual em algum momento já ouviram falar a respeito do Messias, ouviram falar e muitos já aguardavam a vinda do Messias. E aí os discípulos iam apresentar: olha, este é o Messias, este é aquele a qual vocês estão esperando há muitos e muitos anos. E podemos ver, quando analisamos a Bíblia como um todo, como isso de fato nunca foi o foco do ministério de Jesus. Jesus, por exemplo, pelo contrário, ele vai falar com a mulher samaritana, né, no poço. Jesus cura um servo do centurião romano. Jesus também cura o filho da Cirofenícia, de uma senhora Cirofenícia. Então vamos ver que Jesus constantemente também interagia, curava, evangelizava, abordava pessoas que não eram judeus. Mas esse foi a grande missão inicial dos discípulos, o grande pontapé inicial do seu trabalho. Continuando no texto, a partir do versículo 9 do capítulo 10, nós vamos observar como deveriam ser as condutas dos discípulos. Jesus começa a trazer meio que um treinamento antes da evangelização. Assim como muitos de nós, quando vamos participar de algum tipo de evangelismo, normalmente antes dessa evangelização, nós temos um certo preparo, um certo treinamento para o evangelismo.
Vocês vão evangelizar em uma determinada região. Olha, não levem celular, deixe as coisas de valor, talvez lá é um lugar perigoso. Então, deixe o lugar, deixe coisas de valores, não leve nada de valor. Se alguém te oferecer alguma coisa, por exemplo, quando é no interior, as pessoas são muito hospitaleiras. Então, se alguém te oferecer algo, um copo d'água, alguma coisa, não rejeite, aceite, né? Não abordem a idolatria, a fé dessas pessoas. Então, existem algumas estratégias, algumas maneiras nesse treinamento, né? Ou então, quando vamos para uma região diferente, uma região indígena, então existem coisas naquela cultura que eu não posso fazer. Então nesse período, nesse treinamento que existem essas orientações daquilo que nós devemos fazer ou não devemos fazer. E aí Jesus começa a trazer essas condutas, a forma como os discípulos deveriam agir diante dessa situação. Diz o seguinte, a partir do verso 9: Não levem nem ouro, nem prata, nem cobres em seus cintos. Não leve nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Na cidade ou povoado em que entrarem, procure alguém digno de recebê-los e fique em sua casa até partirem. Ao entrar em casa, saúdam-na. Se a casa for digna de paz, vocês repousem. Se ela não for digna de paz, retorne para vocês. Então, algo que chama a atenção aqui no versículo 9, né, numa dessas recomendações, Mateus escreve o seguinte, que os discípulos não deveriam levar ouro, nem prata, nem bronze. Se você observar o mesmo texto em Lucas vai dizer não levem prata. Já Marcos, ele vai dizer não levem bronze. E Mateus, ele faz questão de trazer os 3 metais nobres, né? Ouro, prata e bronze, para deixar claro para nós, leitores, que os discípulos não deveriam levar coisa de valor algum. Não só coisas de muito valor, de ouro, ou coisas de menor valor, de bronze. É como se hoje disséssemos, olha, não leve R$200, nem R$100, referente ao ouro, não leve R$20, prata, não leve nem moeda de 10 centavos, nem de 5 centavos para a evangelização, ou seja, não leve coisas de valor algum. E aí Jesus queria começar a ensinar aos discípulos a trabalhar a dependência, a trabalhar a confiança na provisão de Deus, porque era muito fácil, se eu estou com dinheiro, se eu estou com alguma coisa de valor, se eu sentir fome, se eu sentir alguma necessidade, eu vou lá e compro, eu vou lá e pago. Mas Jesus queria que os discípulos, a partir dessa primeira viagem, passassem a entender que a vida deles, a partir daquele momento, dependia exclusivamente dele. Então as provisões, aquilo que ele ia comer, aquilo que eles iam beber, viria de Deus. Dependeria não do esforço deles, mas da graça de Deus. E aí, algo que podemos ver a partir do verso 14, e que foi algo que nós falamos também no capítulo, quando falamos no estudo de Mateus capítulo 7, que o Evangelho, que a propagação do Evangelho tem um limite. Eu não posso pregar toda hora, todo momento, em todo lugar para qualquer pessoa. Quando falamos sobre atirar pérolas aos porcos, se você quiser entender um pouco mais sobre isso, você pode voltar na aula do capítulo 7 e entender um pouco a respeito disso. Mas aqui, Jesus mostra nos versículos 14, né, ele diz o seguinte: se alguém não receber, nem ouvir as palavras, sacudam a poeira dos pés, quando saírem da casa ou da cidade. Eu digo a verdade, no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade.
Então Jesus estava dizendo: olha, se alguém for rude com vocês, se alguém te receber mal, não quiser ouvir, ou até usar de violência contra vocês, vão embora, não discuta, não perca tempo. Bata os pés, deixa a poeira lá na casa daquela pessoa e vá embora. Então mostra que o Evangelho tem esse limite, né? O Evangelho, a palavra de Deus, é algo precioso. Então precisamos falar para as pessoas que necessitam ouvir, que precisam ouvir. Agora existe uma linha muito tênue aqui. Então a gente precisa também entender que muitas vezes algumas pessoas de início são resistentes ao Evangelho, são resistentes a ouvir a palavra de Deus. Mas com certeza Deus nos dará o discernimento até onde nós podemos ir ou não ir. Mas de fato nós devemos falar o Evangelho para todas as pessoas, mas ter a sabedoria até que momento nós devemos falar ou não falar. E podemos ver que a tarefa dos discípulos não seria fácil. A partir dos versos 17 e 20, a gente vai ver que não seriam fácil para a vida deles. Diz o seguinte: tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas dele. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis, como testemunhas a eles e aos gentios. Mas quando os prenderem, não se preocupe quanto o que há de dizer, ou como dizê-lo. Naquela hora será dito ao que dizer. Não muito animador essa palavra de Jesus para os discípulos. Olha, vocês vão lá evangelizar, provavelmente vocês serão açoitados, vocês vão apanhar, vocês serão presos, vocês serão levados aos governadores, não para honrarias, mas para serem condenados, para serem presos em meu nome. Eu lembro que no início do meu seminário, quando eu ainda era seminarista, eu fui convidado para tirar as férias de um pastor amigo numa congregação chamada Nova Jerusalém. E eu lembro que o pastor ia passar 2 meses afastado e eu ia assumir a congregação nesse período. E no primeiro domingo foi muito bom, tudo muito festa, o pastor ainda estava lá, eu preguei naquela ocasião. E no outro domingo, que eu assumiria de fato a congregação, quando eu subo ao púlpito, quando eu começo a pregar, aí começa um tiroteio em frente à congregação. E aí as pessoas simplesmente fecham as janelas, fecham a porta e pronto, pastor, pode continuar. É normal isso aqui. E aqui do lado, por exemplo, tem uma boca de fumo, então de vez em quando tem esses tiroteios aqui, mas é algo normal. E talvez se me fosse apresentado toda essa realidade, eu teria meio que pensado 2 vezes, eu teria muito medo nessa decisão de ficar naquela congregação. Mas o fato é que Jesus já foi às claras com os discípulos: olha, vai acontecer isso, mas vocês farão isso em meu nome. E essa foi a grande missão dos discípulos, e também fazer com que eles entendessem que mesmo em meio às dificuldades, Deus seria com eles. E a partir do verso 24 nós vamos ver Mateus falando a respeito de sofrimento. Diz o seguinte: o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. O que Mateus está querendo dizer com isso? Que Jesus, quando esteve no seu ministério aqui na terra, ele foi perseguido, ele foi açoitado, ele foi muitas vezes ridicularizado, foi usado como motivo de calúnia para com a vida dele. E isso não seria diferente na vida dos discípulos, assim como também não é diferente na nossa vida. Então, às vezes, as perseguições chegam à nossa vida e em alguns momentos as coisas não estão indo tão bem, e isso é algo
natural. Se as coisas estão indo às mil maravilhas, se as coisas estão indo bem demais, alguma coisa está errada. Porque os discípulos de Jesus passarão pelas mesmas coisas, estarão sujeitos às mesmas coisas que Jesus passou. Então, essa não é uma realidade de um discípulo de Jesus. Então, se passamos por dificuldades no dia a dia, entenda isso como algo normal para aquele que decidiu abraçar a fé em Jesus Cristo. Precisamos, assim como Paulo, nos sentir privilegiados. Paulo considerava o sofrer por Cristo um privilégio. Eu sei que parece meio masoquista essa ideia, mas é algo que, quando passamos por esse tipo de dificuldade, nós entendemos: estou no caminho certo, estou fazendo a coisa certa. Alguém não está se agradando da minha conduta. E por mais que houvesse perseguição aos discípulos, uma coisa que Jesus sempre deixou claro é que Deus cuida dos seus. Então, por mais que problemas, dificuldades venham à nossa vida, precisamos ter isso em mente, que o Senhor sempre cuidará de nós, que o Senhor sempre estará ao nosso lado. Versos 29 a 31. Capítulo 10. Não se vende 2 pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Esse é o versículo 29 que nós lemos. Os pardais eram as aves sem valor algum. Tanto que aqui no texto vai dizer que compra-se 2 pardais por moedinhas. Em Lucas, eu acho que ele usa, salvo engano, 5 pardais por uma moedinha. O fato era que os pardais eram um animal barato demais para se comprar. E o que o texto está querendo dizer aqui conosco, que Mateus está querendo falar aqui, é que até esses animais tidos como insignificantes para as pessoas, nenhum deles cai no chão sem o consentimento de Deus. Então, se Deus se preocupa até com esses animais insignificantes para a sociedade, quanto mais ele irá se preocupar com cada um de nós. Então, no verso 31, ele diz: não tenham medo. Verso 31 diz: portanto, não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Todos nós somos valiosos para Deus. Todos nós somos valiosos para o Senhor Jesus. E Deus, ele se preocupa com os detalhes. Ele se preocupou com os detalhes da missão dos discípulos. Assim como ele se preocupa com os detalhes da sua vida. Tanto os detalhes dos seus sofrimentos, daquilo que você está passando, Deus conhece a sua vida, os seus problemas, as suas dificuldades, como também os detalhes dos seus erros. Às vezes nós temos uma vida num todo aparentemente boa, temente a Deus, mas existem alguns detalhes que acabam nos distanciando de Deus, nos afastando de Deus. E Deus conhece cada um desses detalhes. Então, por isso, constantemente, diariamente, precisamos rever os nossos conceitos, rever as nossas atitudes, pedir perdão a Deus, para que possamos prosseguir na nossa vida. Então, aqui marca o encerramento desse primeiro capítulo, essa grande missão, esse primeiro grande trabalho dos discípulos na evangelização do Senhor Jesus. Gente, dessa forma nós encerramos o capítulo 10 de Mateus. Espero que vocês tenham gostado da aula e não deixem de compartilhar esse vídeo, curtir e fazer com que outras pessoas também se inscrevam no nosso canal, porque sabemos que o nosso próximo objetivo, nosso primeiro objetivo foi chegar nos 100 inscritos. Hoje já passamos de 200 inscritos no nosso canal
E o nosso próximo passo é chegar aos 1000 inscritos, para a gente ter algumas funções a mais com relação ao nosso YouTube. Então peço que vocês curtam, compartilhem esses vídeos, façam com que outras pessoas também se tornem inscritos no nosso canal. Um grande abraço a todos e que Deus nos abençoe.